a gente está aqui para a live. Essa é uma live especial, a gente está na comemoração do mês da enfermagem. E hoje a nossa live vai ser sobre o PEMAC. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, já pode comentar aí debaixo do vídeo que a gente vai respondendo ao longo da live. E se não der tempo, a gente responde depois, tá? Essa live a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da enfermagem e a gente vai interagir um pouco para falar um pouco. Vou trazer um pouco sobre o papel da enfermagem, a Fátima vai trazendo um pouco sobre o programa e a gente vai interagindo, vamos tentar fazer um bate-papo para ficar um pouco mais descontraído. Né? E a gente espera que essa mesma descontração daqui seja para vocês também, que vocês se sintam à vontade para interagir. Deixa eu me apresentar, meu nome é Kátia, eu trabalho aqui no departamento há mais de 4 anos e eu sou enfermeira, então para mim é um prazer muito grande estar participando dessa live. Então, gente, boa tarde, né? Prazer tê-los aqui. Eu sou Fátima, faço parte da equipe do PEMAC e como não poderia deixar de ser, o PEMAC também vem aqui para prestigiar essa semana, né, dos profissionais e bater um papo nessa interlocução com as meninas, tá bom? E Kátia e Adriana, para começar, a gente gostaria de situar um pouco, no momento que a gente está do programa, né? A gente está no 3º ciclo do PEMAC e os profissionais de enfermagem são estratégicos, né, para manter o sucesso, para manter os alcances do programa. A gente, dentro do PEMAC, a gente tem algumas fases, né? Algumas delas sobre Ensaie Mais, que é a questão da avaliação externa. Geralmente as pessoas conhecem mais a avaliação externa por todo o processo de mobilização que acontece no país. Hoje a gente tem mais de 90% das equipes de atenção básica inseridas no programa. Porém, hoje a gente fez um recorte, né, dentro dessas fases do programa e queríamos falar com vocês sobre uma bastante importante, né, que o programa ocorre durante 2 anos. E aí a gente se faz um pouco essa pergunta, depois da avaliação externa, como o PEMAC permanece contribuindo na prática dos profissionais, né? Então hoje a gente queria um pouco ressaltar aqui para vocês um eixo que é transversal ao PEMAC, que é o eixo estratégico transversal de desenvolvimento, que após a realização da avaliação externa, ele pode contribuir com as suas ferramentas, com os seus relatórios, em todas as práticas e contribuições que os profissionais podem estar trabalhando nas suas bases, né? Então, esse eixo, ele orienta alguns temas, né, estratégicos para a melhoria da qualidade do acesso, que são a autoavaliação, o monitoramento de indicadores, o apoio institucional, a educação permanente e a cooperação horizontal. Sobre alguns desses temas, acho que a Adriana e Kátia podem contribuir nessa discussão. Eu queria resgatar um pouquinho e trazer um pouquinho, né, do papel da enfermagem, né? Não só dentro do programa, mas dentro da atenção básica também, né? A enfermagem, ela é o carro-chefe de toda a atenção básica, a gente sabe disso. E também por isso que a gente está prestigiando e fazendo essa homenagem, em forma de homenagem, essa retribuição nesse mês. E o que eu queria resgatar era um pouquinho do papel da enfermagem, né? Tanto dos auxiliares e técnicos de enfermagem como dos enfermeiros dentro da atenção básica. Então, os auxiliares e técnicos, eles compõem esse atendimento aos usuários dentro da unidade, né? Que é desde o acolhimento do usuário a também ao diagnóstico e acompanhamento dos usuários longitudinal, tanto na unidade quanto no território, né, nos seus domicílios, e compondo a equipe, né? E aí o papel do enfermeiro, ele é primordial, né? Porque além da sua capacidade gerencial, que isso é muito explorada, né, na sua formação, e isso é o que a gente fala muito, a capacidade clínica do enfermeiro na atenção básica, ela se destaca demais e melhora muito as condições, principalmente do usuário, quando ele amplia essa abordagem, né, de olhar para o território e de cuidado, né? A gente sabe que uma boa gerência, ela melhora sim o cuidado que se presta à população, mas o cuidado clínico, né, do saber específico desse profissional, ele faz muita diferença.
Então, disso que a Fátima trouxe um pouquinho, né? Que é o eixo longitudinal do programa, é o eixo de desenvolvimento. E o eixo de desenvolvimento nada mais é do que o dia a dia, do que o processo de trabalho dos profissionais. Né? E aí, o que a gente... Quando a gente discute um pouco sobre o programa, a gente traz um pouco, né, desse eixo de desenvolvimento como uma forma de olhar para o seu processo de trabalho. Né? Então, para falar um pouco, né, da autoavaliação, que é olhar para si, né, que a equipe olhe para aquilo que ela faz, e aí, durante esse eixo, ela vai reconhecendo as fragilidades e potencialidades, né, dentro do processo e vai aprimorando. Né? A equipe sozinha, ela é apenas um partícipe, né, dessa oferta de serviços, porque a gente sabe que muitas das fragilidades, elas não necessariamente vão ser, a gente não consegue sanar específica com as equipes, aí que é a importância, né, da equipe ela está também inserida e participante da gestão municipal, né, próximo da coordenação de atenção básica do município, né, porque apresentar essas fragilidades para que elas sejam construídas em conjunto com a gestão, trabalhadores e usuários. Né? Então, essa tríade, né, assim, né, esses 3 pilares, né, porque é muito importante também. E aí que, né, assim, a participação e aí nas consultas, né, em cada acompanhamento clínico que você faz com o usuário, promover esse autocuidado, né, esse autocuidado tanto para ele quanto para essa construção do coletivo, né, para que ele possa apoiar no desenvolvimento daquela comunidade que ele mora, e aí os 3 juntos, porque eles vão construindo todo esse processo, né? Então esse eixo de desenvolvimento, ele é transversal, ele não vai acabar nunca, né? Enquanto a equipe estiver atuando, isso vai persistir, né? E isso é o dia a dia, é olhar para si, né? Então assim, é por isso que a ferramenta de autoavaliação, ela é tão importante, né? Então é olhar para si, olhar para o seu trabalho, e tentar traçar esses planos, né, para cada um dos padrões que a gente coloca e traçando os responsáveis, né, e indo além. Agora, uma coisa que é além do programa, né, é porque o PEMAC, ele é um programa que o Ministério vê, né, como o próprio nome diz, né, que é o Programa de Melhoria e Acesso de Qualidade da Atenção Básica, mas ele é um incentivo, né, um incentivo mesmo assim, para que as equipes possam olhar. Então ele tem uma estrutura, né, de como ele se desenvolve, só que as ferramentas de dentro do programa podem ser utilizadas por qualquer equipe do país, né, e por todos os outros enfermeiros e auxiliares, enfim. É isso que a gente espera, né, por exemplo, que a ferramenta de autoavaliação, que ela fica disponível, né, no nosso site, que ela seja utilizada por todos os profissionais, para que eles possam olhar para si, né, se reconhecer, apontar essas, então, fragilidades, e como é importante a gente olhar e ver todas as potencialidades e aquilo que a gente já desenvolve, né, para a gente olhar e falar, olha o tanto de coisa boa que a gente já faz, né, para que não fique só, né, olhando as fragilidades, e que as fragilidades, elas possam ser superadas, né, mas que aí a importância da equipe não atuar unicamente, né, assim, que a equipe sozinha, que ela atue em outras esferas também. Muita gente que está assistindo, né, estou aqui ouvindo a Kátia e pensando, né, das pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois esse vídeo, Voltou, gente. E pessoal, a gente teve um probleminha de conexão, né? A gente já estava com esse problema ontem, mas a gente achou que estava resolvido, mas tudo bem, vamos lá, a gente vai continuar o bate-papo com isso. E o que eu estava falando antes é que das pessoas que estão nos assistindo, pode ter gente que já participou de outras etapas do PEMAC, né, dos outros ciclos, ou gente que está chegando agora e aprendendo a lidar com o PEMAC agora, né? Então, só para reforçar algumas coisas. A gente tem 3 fases e o eixo transversal de desenvolvimento. A primeira fase já aconteceu, foi adesão e contratualização. A segunda fase, a gente está se organizando para ela, que é a fase da certificação, quando a gente vai para a avaliação externa, verifica se teve autoavaliação, monitora os indicadores. E a terceira fase é a fase da recontratualização, né? Então,
E a gente resolveu, nesse terceiro ciclo, destacar o eixo estratégico transversal de desenvolvimento para que todo mundo entenda que não é antes ou depois de alguma das fases que a gente olha para o que a gente está chamando de eixo estratégico transversal de desenvolvimento. Então, fazer autoavaliação, identificar momentos, temas necessários, o apoio institucional, por exemplo. Então, todas essas atividades, elas podem acontecer ao longo de todo o período, independente de a minha equipe ter aderido ou não ao PMAC. Então, a gente quer aqui valorizar duas coisas. Uma, a importância de a gente estar o tempo inteiro olhando para o nosso processo de trabalho e qualificando ele, vislumbrando a melhora do acesso e da qualidade, porque o usuário merece um atendimento melhor, mas porque eu, como trabalhador, também mereço estar qualificado para prestar esse atendimento com mais qualidade, né? Então, o eixo estratégico está olhando para todos os lados, para o gestor, para o trabalhador e para o usuário. A nossa ideia é que a atenção básica... Então, o PMAC, ele é o nosso guia de boas práticas para a atenção básica. Se você consegue usar o PMAC como referência para a organização do seu processo de trabalho, você, consequentemente, vai fazer uma oferta mais qualificada e vai melhorar o acesso do seu usuário. E a gente não consegue melhorar tudo que a gente tem de dificuldade ao mesmo tempo. Então, às vezes, na autoavaliação, escolher aquilo que é mais sério, que a gente precisa lidar primeiro, né? Então, se eu tenho dificuldade, por exemplo, da adesão de uma atividade e dificuldade no tratamento do pré-natal, é importante que a gente consiga identificar o que é prioridade, atacar isso como um problema e passar para o novo. A gente nunca vai ter uma equipe 100% ótima, né? A gente está o tempo todo precisando qualificar alguma coisa, ajustar, se cuidar para cuidar melhor do outro. Então, pensar o eixo estratégico transversal de desenvolvimento tem tudo a ver com a enfermagem, que é um profissional fortemente vinculado ao cuidado, né? Então, por isso que a gente está reforçando. Então, gente, continuando. O PMAC, ele tem sempre essa preocupação e essa estratégia de estar dando o retorno, né, desse cenário que a gente encontra nesse imenso banco de dados que é o campo dessa avaliação externa que a gente faz. E algumas ferramentas, como a MAC, que é essa que a gente está ressaltando, ele facilita todo o processo de gestão a partir do momento que ele devolve para vocês relatórios, que são uns relatórios que vão ver quais são as subdimensões que estão sendo avaliadas de maneira que precisam ser aprimoradas pela equipe. Então, a ferramenta gera relatórios para que, juntamente, os profissionais com a equipe possam estar trabalhando em cima dessa fase. Ao mesmo tempo, a gente expande, né, esse processo para os gestores municipais e para os gestores estaduais também, que pode ter acesso a esses relatórios, né, cada um na sua dimensão, na sua contribuição dentro dessa estratégia da atenção básica. Outra ferramenta que a gente dispõe também, que tem sido muito otimizada e que a gente reforça sempre, que vocês conheçam, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, só fazendo um parêntese, vocês podem encontrar na nossa página, né? Na página do PMAC, está tudo público. Essa também é uma linha de trabalho do PMAC. A gente tem trabalhado muito para publicizar, né? Para ter transparência de todos os dados, para qualquer cidadão, para os gestores, para os trabalhadores, que a gente acredita que esse é um processo de qualificação também das ações que a gente presta, né? Então, nesse sentido, a gente constituiu do primeiro e do segundo ciclo alguns relatórios importantes e interessantes de vocês conhecerem. Depois, se vocês quiserem dar uma entrada na página, vale muito a pena. O relatório descritivo e o relatório analítico, né? O que são esses documentos? O relatório descritivo, ele dá a oportunidade das equipes, dos gestores, de conhecerem a trajetória da equipe nos ciclos do PMAC. Então, hoje a gente tem disponibilizado nesses relatórios como que a equipe foi classificada no primeiro e no segundo ciclo. A gente aponta o resultado dos indicadores, da trajetória de indicadores nesse processo. E no relatório analítico, a gente incrementa essa devolução de informação do programa para outros aspectos, né, que são as variáveis. O relatório analítico, eu costumo dizer que é quase uma conversa com vocês, né? Então, você vai lendo e nele vão estar as variáveis de maneiras temáticas. Então, a gente discute o aspecto da resolutividade, do acesso, da infraestrutura. E aí, vocês vão ter a oportunidade de ver o resultado da variável específica
né, de como que ela foi encontrada na equipe que participa que está participando do programa, e nele também, ao mesmo tempo que aponta como que está essa variável, aponta também algumas orientações técnicas de documentos, de saídas, tudo com a interlocução das normativas da atenção básica. Então, vale a pena conhecer. Queria só, né, assim, do relatório analítico, que é esse que a Fátima trouxe, além de ele ser como se fosse uma conversa nossa, né, porque a gente também ajudou a construção do relatório, nossa, com todos os profissionais e gestores, ele conseguiu, lá nesta ferramenta, reunir diversos materiais do Ministério que falavam sobre aquele tema e que ficavam dispersos em outros lugares. Então, ele consegue, se a gente está falando sobre acolhimento, ele consegue já remeter ao CAB, né, que é o Caderno de Atenção Básica, que fica publicado num outro lugar no nosso site do DAB, né, do Departamento de Atenção Básica. Ele já está selecionado lá. Vários outros artigos, né, e pesquisadores e outras ferramentas de estudo que falem sobre determinado tema, eles estão reunidos nesse lugar. Então, além de ele ser uma conversa da equipe poder olhar, né, para os seus resultados, ali já tem várias ferramentas para trabalhar na educação permanente. E aí eu acho que queria só trazer só mais uma coisa que é muito importante do papel, né, aí principalmente, né, dos profissionais de nível superior. E eu trago para o papel do enfermeiro, que é o monitoramento das ações das equipes, né. E aí a gente não pode deixar de falar também dos indicadores, né. Porque nesse ciclo de diferencial a gente vai ter o monitoramento dos indicadores que vão compor a nota final da certificação, né? E aí o monitoramento das ações, ele também nada mais é do que a gente poder acompanhar determinados indicadores. Esses indicadores eles foram pactuados, né? Então na adesão do terceiro ciclo já estavam descritos quais seriam. O CISAB, que é o Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica, a gente já tem disponível hoje um relatório dos indicadores, né? Hoje ele está disponível para as equipes integrantes do PEMAC, e agora na próxima atualização do sistema, que será nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas, já vai estar disponível para todas as equipes do país, né? Então a gente reforça que todas essas ferramentas, né, que a gente coloca dentro do programa, ele pode ser aplicável, deve, a gente deseja que todas as equipes do país elas possam utilizar essas ferramentas. E aí tem uma coisa muito importante, né, do CISAB. Como é que o CISAB é alimentado? Através do registro do que a gente chama de produção, né, na unidade. Então a gente está alimentando ou esse USAB via CDS ou via PEC, ou um prontuário próprio que exista no seu município. E aí é muito importante que a gente faça o registro adequado do atendimento, o registro adequado da população cadastrada no nosso território. Um alerta que a gente já deu para os gestores, que provavelmente já chegou até vocês, trabalhadores, é que a gente precisa fazer adequadamente o registro dos cadastros das equipes. Então, a gente está, muitas vezes, fazendo o cadastro só daquele profissional que veio até a unidade fazer o atendimento. Mas na estratégia de saúde da família, que é onde estão a maioria das equipes vinculadas ao PEMAC, por exemplo, né? A gente precisa cadastrar toda a população que é de responsabilidade da equipe. Então, é fundamental que todas essas informações sejam enviadas. E aí, quando essas informações são enviadas, a gente encontra relatórios e indicadores mais fidedignos, que ajudam a gente a olhar para o que de fato é problema. Então, se o número de cadastros, né, e aí lá onde a Kátia falou, quando você entrar no CISAB, cisab.saude.gov.br, é acesso público, qualquer um pode acessar, não precisa ser profissional de saúde, esse é um dado público. Você vai encontrar o relatório de indicadores que você pode achar os indicadores ou marcar lá o cadastro. Então você pode achar no seu município, na sua equipe, se, por exemplo, o número de cadastros é um problema. Isso pode ser atacado como um problema, né? Na autoavaliação, a equipe pode identificar isso como uma questão e criar um plano de ação para solucionar esse problema. Então, para voltar, né, ao eixo estratégico transversal de desenvolvimento, eu vou lá, junto com a minha equipe, eu, a enfermeira, o médico, o técnico de enfermagem, todos os agentes comunitários, de preferência com a equipe de saúde bucal, se tiver a equipe de saúde bucal vinculada à minha equipe, com a equipe do NASF, se ela estiver vinculada à minha equipe. Quanto mais profissionais que fazem parte dessa equipe participarem,
e conseguirem falar do que são, como é que se dá, como é que está organizado mesmo o processo de trabalho, quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado no dia a dia, mais fidedigno, mais real fica o diagnóstico do problema e as soluções para resolver esse problema. E aí a gente acha um problema, põe um plano de ação para ele que esteja dentro da nossa governabilidade, né? É óbvio que, por exemplo, se o meu problema é, enfim, acesso a consulta de nível de média complexidade, eu vou ter que negociar com o gestor, por exemplo. Tem uma parte que é nossa, que é qualificar o encaminhamento, que é fazer o máximo de cuidado possível dentro da atenção básica, mas também tem uma parte que é a oferta que o meu município tem, ou que a minha equipe tem de média complexidade. Então, talvez uma das ações do meu plano de ação seja apontar para o gestor de forma qualificada quais são as necessidades que a minha equipe tem para a continuidade do cuidado do meu usuário. Então, existem coisas que a gente resolve entre nós, então a gente troca, conversa, né? O que eu sei, eu explico e a equipe aprende, e tem coisas que eu vou precisar ou de alguém que esteja fora da minha equipe, alguém da gestão, por exemplo, que nos apoie, né, a fazer um trabalho mais adequado para o que é a necessidade naquele território, que a gente chama de apoiador, que pode ser um apoiador institucional ou apoiador matricial. O apoiador matricial ele está mais comum entre nós, que as equipes do NASF, elas fazem apoio matricial. Então, o apoio ele pode ser institucional ou matricial, e o NASF nos apoia, né, as equipes mínimas, para fazer o cuidado no território. Então, se um dos meus problemas, por exemplo, é o atendimento às pessoas com dores na coluna, eu posso fazer uma qualificação junto com a equipe do NASF, que tem um fisioterapeuta e até um psicólogo, quem sabe, porque lidar com dor, né, pode exigir algumas ferramentas que estão muito próximas da psicologia, e a equipe de psicologia pode nos ajudar com isso. E isso ser o meu plano, a qualificação da equipe para lidar com isso e qualificar o encaminhamento para dar mais acesso àqueles que de fato precisam. E aí a gente monta um plano de ação, monitora, então qual é a redução de encaminhamentos para a ortopedia, por exemplo, que a gente quer? Eu quero diminuir em 6 meses 50% dos encaminhamentos. A gente vai precisar olhar para isso, monitorar, verificar quantos são os encaminhamentos que a gente está fazendo. Então é muito importante que a gente delimite bem o problema, faça um bom plano de ação e reavalie esse plano de ação. Então, eu falei do apoio como uma das ferramentas que eu posso usar, da educação permanente como uma das ferramentas que eu posso usar, que eu posso fazer dentro da minha própria equipe. Então, eu tenho um fisioterapeuta que pode me ajudar, além do apoio matricial. O apoio matricial é quase, por si, a educação permanente ao mesmo tempo, né? A educação permanente ou a qualificação. A gente pode demandar da Secretaria de Saúde alguma capacitação mais específica para usar uma ferramenta ou para ajustar a dosagem de medicamentos, né? Os médicos podem fazer treinamentos entre eles, com a equipe de assistência farmacêutica. Enfim, usem a criatividade para a necessidade de vocês. Outra oferta que a gente pode colocar, por exemplo, para poder atuar nas dores crônicas, é pensar em como é que a gente implanta ou traz como oferta para os usuários do nosso território as práticas integrativas e complementares, né? Então, a equipe do NASF tem essa formação, ou o médico, ou o enfermeiro, né? E o que são práticas integrativas e complementares? São muitas práticas, né? Hoje, na política, a gente tem um universo muito grande de práticas, desde o reiki até a acupuntura, enfim, musicoterapia. Hoje na política são 19 práticas, então tem bastante coisa. Está tudo lá no portal do DAB, as práticas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, manuais e guias para o NASF, para a organização do processo de trabalho da atenção básica, o AMAC, a ferramenta do AMAC, que não é o AMAC online, a gente tem um sistema AMAC online, mas a gente tem o livrinho do AMAC, né, que é a ferramenta que a gente sugere que seja ela utilizada, mas se vocês não quiserem uma AMAC, o importante é que vocês façam uma agenda, uma autoavaliação, registrem isso e monitorem esse plano. Para finalizar, a última coisa que eu queria destacar disso tudo é a cooperação horizontal. A gente pode identificar outras equipes que atuam em outras unidades do mesmo território, ou até mesmo dentro da mesma unidade que a gente, e começar a conversar entre nós
para poder compartilhar como é que a gente tem achado soluções para essas questões que estão aparecendo no dia a dia. Cooperação horizontal ela pode ser feita de diversas formas, mas essencialmente a ideia é trocar com as pessoas que exercem a mesma função que eu, né? Estão na mesma prática de cuidado que eu. Não precisa ser nada que pareça impossível de fazer. Nenhuma das coisas que a gente está propondo no PEMAC é algo que pareça impossível de fazer. É super possível, as equipes têm ferramentas para poder aplicar, é só fazer um pouco mais de leitura sobre o que é e aplicar. Isso significa que a gente vai ter mais usuários sendo atendidos com mais qualidade, profissionais satisfeitos com o cuidado que ele presta no território, né? E a gente tem certeza que isso é muito importante, e gestores cada vez podendo investir mais e qualificar o investimento na atenção básica, que a gente sabe que é fundamental para que quem precisa acesse os outros níveis. A atenção básica é a porta de entrada, né? É o lugar onde a gente mais cuida das pessoas. Então, a gente costuma brincar que a atenção básica é um lugar meio família mesmo, né? A gente cuida dos outros de uma forma muito cotidiana mesmo, né? No território e na vida delas. Gente, então, retomando, vocês viram que o debate ele é longo, né? Interessante, porque faz parte da nossa prática. E vocês viram também como esse eixo que a gente tratou hoje aqui do programa, que a gente delimitou, que é esse eixo transversal de desenvolvimento, quanto ele é essencial, né? Para fugir daquela lógica que PEMAC é só avaliação externa. Vocês viram aqui que, retomando, a gente transitou por temas como autoavaliação, apoio institucional, cooperação horizontal, educação permanente e indicadores. Então, eu acho que hoje o PEMAC se propôs a vir aqui. A gente vai ter outros momentos em que a gente vai focar especificamente na característica do programa, mas hoje a proposta era esse diálogo com a prática dos profissionais de enfermagem, e o recado que a gente quis passar é que a gente dê um pouquinho mais de atenção a esse eixo do programa, que perpassa os 2 anos do ciclo, para que a gente não fique tão preso à ideia de que o programa ele se concretiza apenas na visita que a gente conversa, vai até as UBSs, conversa. A gente vai ter outros momentos, o DAB vai proporcionar outros momentos para a gente conversar especificamente sobre outras fases do programa, que pode ser a avaliação externa, né, a certificação, para vocês tirarem todas as dúvidas. Mas hoje a gente quis dar destaque a esse eixo. A gente tem produzido muito material, porque a gente acredita que esse eixo é que vai dar aquela mobilidade, aquele processo de transição para que a equipe melhore ainda a sua prática, o seu acesso, que é isso que se propõe o programa. E para finalizar, né, eu queria agradecer para todo mundo que participou e falar que o vídeo, né, ele foi transmitido ao vivo, mas ele vai continuar disponível na nossa página. Então, compartilhem com os outros colegas, né? Acho que vocês puderam ver o quanto que o programa ele faz parte, né? Hoje ele já está fazendo parte da atenção básica, né? Assim, ele é um programa que ele é um dos mais falados, né? Na atuação dos profissionais e em especial para os profissionais da enfermagem, né? Que eles se veem dentro do programa, assim como eles se veem dentro da atenção básica, né? Eu acho que o PEMAC ele ajuda a repensar a nossa prática, né? Todos os padrões que são colocados, né? E quando a gente faz avaliação externa, eu acho que é super interessante a gente olhar para toda a nossa potencialidade como profissional de enfermagem, né? Então, eu acho que a gente trouxe isso, né? Assim, a gente sabe o tamanho que é a enfermagem dentro da atenção básica do Brasil, né? Reforçando. E aí eu queria, né, continuar esse convite, né, desse especial. Então, o especial ele continua. Semana que vem vai ser na quarta, né? Como já tinha sido... A gente já tinha feito esse pacto com vocês, né, que seria na quarta, às 16 horas. Então, semana que vem, a gente vai trazer um pouco sobre a atuação dos trabalhadores da enfermagem, um outro tema relevante para a atenção básica. Durante a semana, a gente vai trazer uma nova chamada para convidar vocês novamente. O tema da semana que vem são os protocolos da atenção básica. Tem bastante um debate bem legal para a gente fazer.